A loira do banheiro. Era uma daquelas noites que te fazem questionar as decisões da vida. Como, por exemplo, por que eu aceitei ficar até mais tarde na escola para terminar um mural com um grupo de arte? Pior ainda, porque todo mundo me deixou sozinha, com a desculpa esfarrapada de que já estava tarde e tinham que ir embora. A escola parecia outra noite, mais sombria, mais vazia, quase como se estivesse viva. Cada som ecoava pelos corredores vazios, desde o render das janelas até o leve tilintar das lâmpadas fluorescentes, algumas piscando como em filmes de terror. Eu me sentia como a última sobrevivente de um apocalipse. E foi nesse cenário que comecei a lembrar das histórias que sempre ouvi. A loira do banheiro. Aquela figura fantasmagórica que, dizem, assombra os banheiros femininos das escolas. A lenda era velha, mas ninguém sabia exatamente como começou. Uma aluna morta tragicamente? Uma jovem que praticava magia e se perdeu entre os mundos? Todos tinham uma versão. E todas terminavam mal. Isso é besteira, pensei, tentando afastar o medo enquanto guardava as tintas. Mas algo dentro de mim não estava convencido. Talvez porque o banheiro feminino do corredor principal, sempre fechado por manutenção, estivesse logo ali, a poucos metros. Ouvimos desde crianças que ninguém deveria entrar lá depois do anoitecer. Como qualquer pessoa sensata, eu nunca fui curiosa o suficiente para testar essa regra. Até agora. Mas algo naquela noite era diferente. Um barulho sutil vindo de lá chamou minha atenção. Um gotejar rítmico, como se a torneira estivesse aberta. Não deveria haver ninguém na escola. Eu estava sozinha. Ou não estava? Com o coração acelerado, andei lentamente até o banheiro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Você só vai checar e sair correndo, eu sussurrei para mim mesma, como se isso fosse me acalmar. A porta estava ligeiramente entreaberta, deixando escapar uma fresta de luz. Isso não era possível. Eu sabia que a eletricidade daquele banheiro tinha sido cortada há anos. Empurrei a porta devagar. Ela rangeu, anunciando minha chegada. Lá dentro, as luzes piscavam intermitentemente. O som da torneira pingando era mais alto agora. Ping. 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 Tem alguém aí? Minha voz soou fraca, quase engasgada. Claro, nenhuma resposta. Os espelhos estavam embaçados, como se alguém tivesse tomado banho ali, mas o cheiro não era de vapor ou sabonete. Era ferro. Era sangue. Tentei ignorar os pelos arrepiados na minha nuca e fui até a última cabine, de onde parecia vir o som da torneira. Uma parte de mim implorava para ir embora, mas a outra parecia puxada por algo além do meu controle. Empurrei a porta da cabine. Ela abriu devagar, revelando uma pia velha, enferrujada, com água escorrendo. Mas a água não era transparente. Era vermelha, tão viva que parecia fresca. Foi quando vi. No espelho acima da pia, o reflexo não era o meu. Uma mulher loira, com os cabelos desgrenhados e olhos opacos, me encarava. Sua boca se curvava em um sorriso torto, como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu me virei. Nada. Não havia ninguém ali. O espelho devia estar me pregando uma peça. Mas, quando voltei a olhar, a loira ainda estava lá. E agora ela se movia. Lentamente, do reflexo, ela começou a se inclinar para fora do espelho. Suas mãos pálidas atravessaram a superfície como se fosse água. Eu gritei. O som ecoou pelos corredores, mas ninguém estava lá para me ouvir. Meus pés estavam colados ao chão, o terror me imobilizava. Ela saiu completamente do espelho e começou a andar na minha direção, com os pés descalços, deixando um rastro de sangue no piso. Você não devia estar aqui, ela disse, a voz gélida e cortante, como o som de vidro quebrando. Foi então que minha sobrevivência falou mais alto. Corri como nunca na vida.
Não sei como minhas pernas me obedeceram, mas saí daquele banheiro e não olhei para trás. Quando finalmente cheguei ao portão da escola, estava ofegante e chorando. Olhei de relance para o prédio. Na janela do banheiro, ela estava lá, me observando, com o mesmo sorriso torto. Desde então, nunca mais fiquei na escola até tarde. Não contei para ninguém o que vi, porque quem acreditaria? Mas uma coisa eu sei, aquela lenda não é apenas uma história. E, se você ouvir a torneira pingando sozinha à noite, faça um favor a si mesmo. Não vá verificar. Sombras na fazenda. Naquela noite, tudo parecia calmo demais. O céu estrelado se estendia acima de nós, e a lua cheia banhava os campos com uma luz prateada. Eu estava sozinho na fazenda, como de costume. Minha família tinha ido à cidade para resolver negócios, e eu fui encarregado de cuidar dos animais. Uma tarefa simples, pensei, mas no fundo, algo me incomodava. Os latidos nervosos dos cachorros e o silêncio absoluto que pairava entre eles e o campo. Desde o início da semana, algo estranho vinha acontecendo. O gado aparecia morto, com feridas estranhas e sem uma gota de sangue no corpo. Alguns vizinhos diziam que eram lobos ou algum predador selvagem. Outros murmuravam sobre uma lenda que ninguém ousava mencionar durante o dia. O chupa-cabra. Todos riam disso à luz do sol, mas à noite, quando as sombras tomavam conta, ninguém parecia tão cético. Eu não acreditava em monstros. Quer dizer, não acreditava até aquela noite. Por volta das 11, fui verificar o estábulo. Algo parecia errado. Os cavalos estavam inquietos, batendo as patas no chão e bufando de forma agitada. Peguei minha lanterna e fui até lá. O som dos meus passos no cascalho parecia mais alto do que nunca, quebrando o silêncio denso da noite. Ei, tranquilos, tentei acalmar os animais. Mas eles não estavam olhando para mim. Seus olhos estavam fixos em algo no campo, além da cerca. A luz da lua iluminava os campos, mas a escuridão parecia densa naquela direção. Minha lanterna cortava as sombras, mas não alcançava longe o suficiente. E então, eu ouvi um som baixo, quase como um grunhido, misturado com algo que soava como uma respiração pesada. Meus músculos congelaram, e minha mente lutava para processar o que estava ouvindo. O grunhido não parecia vir de nenhum animal que eu conhecia. Era grave, ameaçador e parecia faminto. Avancei alguns passos, apontando a lanterna para a cerca. Foi quando percebi que ela estava danificada. Algo havia arrebentado o arame farpado. Do outro lado, no matagal, vi uma sombra se movendo. Pequena, rápida, quase como se estivesse rastejando. Parecia um predador, mas não de um tipo que eu já tivesse visto antes. "Quem tá aí?" gritei, tentando soar confiante, mas minha voz saiu trêmula. O silêncio foi minha única resposta. Por um instante, pensei que fosse apenas minha imaginação. Mas então, vi os olhos. 2 pontos vermelhos brilhantes na escuridão, fixos em mim. Minha lanterna piscou, e meu coração quase saiu pela boca. Quando a luz voltou, o que vi me fez recuar, tropeçando no chão. A criatura estava ali, na beira da cerca. Era pequena, mas sua aparência era grotesca. Pele acinzentada e enrugada, como couro queimado. Seus dentes, longos e afiados, reluziam sob a luz da lua. Garras que pareciam facas brilhavam ameaçadoramente. Ela me observava, imóvel, mas seus olhos, havia algo de humano neles, algo que me fazia arrepiar até a espinha. Não era apenas um animal. Era inteligente. E faminta. Fiz o que qualquer um faria. Corri. Mas a criatura foi mais rápida. Antes que eu pudesse alcançar a porta do estábulo, senti um vento atrás de mim e o som de algo pesado caindo no chão. Quando me virei, ela estava lá, a poucos metros, como se estivesse brincando comigo. Ela sabia que eu estava indefeso. Meu instinto foi pegar um pedaço de madeira próximo e erguer como arma. Não sabia o que faria, mas não ia cair sem lutar. "Sai daqui!" gritei, mais para me convencer de que tinha alguma chance. Então, ela se aproximou, devagar, como se estivesse me analisando. Eu já podia sentir o cheiro dela, um cheiro metálico e pútrido. Mas antes que ela avançasse, um dos cachorros começou a latir desesperadamente, correndo na minha direção. A criatura parou, como se reconsiderasse. E então, como se o tempo tivesse congelado, ela deu um salto incrível, desaparecendo na escuridão do matagal. O cachorro chegou, ainda latindo, mas a coisa já tinha sumido.
Tudo o que restava era o silêncio. Na manhã seguinte, encontrei mais uma vaca morta, com os mesmos sinais, perfurações no pescoço e nenhum sangue. Contei o que vi para minha família, mas, como esperado, ninguém acreditou. Chamaram um veterinário, falaram de predadores noturnos, mas eu sabia a verdade. Desde então, nunca mais fiquei sozinho na fazenda à noite. E, se algum dia você estiver em um lugar isolado e ouvir um grunhido estranho no escuro, não vá investigar. Porque o chupacabra não é uma história de fazendeiros exagerados. Ele é real, e ele está sempre à espreita. O sussurro de Annabelle. Tudo começou quando meu primo Daniel decidiu trazer para casa uma boneca velha que ele encontrou em uma loja de antiguidades. Achei interessante, ele disse com um sorriso, segurando o brinquedo em suas mãos como se fosse um troféu. Eu, por outro lado, não conseguia desviar o olhar dos olhos de vidro da boneca. Havia algo errado com ela. Não era apenas velha ou suja. Era perturbadora. A boneca tinha cabelos castanhos desgrenhados, um vestido de babados branco com detalhes já amarelados pelo tempo e aquele olhar fixo que parecia me seguir pela sala. Mas o que mais me incomodava era o sorriso, uma curva mal desenhada que parecia zombar de qualquer um que ousasse encará-la. Daniel, sempre o corajoso, colocou a boneca no sofá da sala e se sentou ao lado dela. Ela tem nome, Annabelle, disse ele, lendo uma pequena placa que veio com o objeto. Achei estranho, mas não comentei. Fiquei quieta, tentando ignorar a sensação gelada que rastejava pela minha espinha. Naquela noite, algo mudou. Eu estava no meu quarto, lendo, quando ouvi passos leves pelo corredor. Era tarde, e Daniel já deveria estar dormindo. Fiquei imóvel, esperando ouvir algo mais. Os passos pararam bem na frente da minha porta. Daniel, chamei, mas só recebi silêncio em resposta. Minutos se passaram até que finalmente criei coragem para me levantar e abrir a porta. Não havia ninguém ali, mas, ao olhar para o fim do corredor, vi algo que me fez gelar. Annabelle estava sentada no chão, encostada na parede, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Engoli em seco. Deve ser uma brincadeira do Daniel, pensei, pegando a boneca e levando-a de volta para a sala. Certifiquei-me de colocá-la no sofá e voltei para o meu quarto, tentando esquecer a cena. Mas eu não consegui dormir. Por volta das 3 horas da manhã, acordei com um som estranho, como um sussurro, vindo da sala. Minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse o vento, ou a televisão que Daniel esqueceu ligada. Mas quando saí do quarto e me aproximei da sala, meu coração disparou. Annabelle não estava no sofá. A boneca estava agora sentada na mesa de jantar, suas mãos pequenas e rígidas segurando um garfo como se estivesse esperando por um jantar inexistente. Meu sangue gelou, mas, de alguma forma, consegui me aproximar. Tentei pegar a boneca, mas o garfo caiu no chão com um barulho ensurdecedor. O som ecoou pela casa, e, naquele instante, juro que ouvi um riso abafado vindo de algum lugar. Corri para o quarto de Daniel, desesperada, mas quando entrei, ele estava dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. A boneca ainda estava na sala, mas algo em mim dizia que aquilo não ia parar. Na manhã seguinte, contei tudo para Daniel. Ele riu, como sempre. Você está imaginando coisas, disse, mas algo no seu tom parecia hesitante. Ele também tinha percebido algo, mas não queria admitir. Decidimos, então, trancar a boneca no porão. Se era só uma velha peça de antiquário, não faria diferença. E, se algo realmente estranho estivesse acontecendo, seria melhor mantê-la fora de vista. Mas Annabelle não ficou no porão. Naquela noite, a encontramos novamente na sala, sentada no sofá, com o mesmo sorriso sinistro. Daniel, finalmente abalado, decidiu se livrar dela. Levamos a boneca para longe, a uma floresta fora da cidade, e a enterramos profundamente. Voltamos para casa aliviados, achando que o pesadelo tinha acabado. Mas não acabou. Quando entrei no meu quarto, havia algo na minha cama. Um bilhete escrito com letras tremidas. Você não pode se livrar de mim. E, ao lado dele, estava Annabelle, com aquele sorriso aterrorizante e os olhos de vidro me encarando mais uma vez. Desde então, não durmo mais em silêncio. Os sussurros voltaram, mais frequentes, e às vezes sinto uma presença atrás de mim quando estou sozinha. Annabelle nunca foi só uma boneca, e ela nunca vai embora. O renascimento de Frankenstein. Eu me encontrava em uma pequena vila nos Alpes suíços, onde o frio cortante parecia carregar segredos antigos. Como pesquisador em história,
Meu interesse pelo famoso Victor Frankenstein e sua controversa criação me levou até aquele lugar. Histórias sussurradas em tavernas falavam sobre uma caverna escondida, onde Frankenstein teria passado seus últimos dias após abandonar sua monstruosa criação. A curiosidade me consumia. Equipado com lanternas, mapas antigos e um espírito inquieto, parti ao amanhecer para explorar as montanhas. Depois de horas escalando encostas íngremes e cruzando trilhas cobertas de neve, finalmente encontrei a entrada da caverna. Uma abertura escura e sinistra, oculta por galhos retorcidos. Meu coração bateu mais forte enquanto eu entrava, a lanterna tremendo em minha mão. A caverna era fria e úmida, com o som de gotas de água ecoando nas paredes de pedra. Conforme me aprofundava, comecei a encontrar sinais de ocupação, instrumentos enferrujados, frascos quebrados, anotações rabiscadas em papéis quase desintegrados. O ar cheirava a umidade e algo metálico, como sangue antigo. No fundo da caverna, havia uma mesa improvisada, coberta de restos de experimentos. Era como entrar no laboratório de um pesadelo. Uma sensação de desconforto crescia em mim, mas o que realmente me fez parar foi a presença de uma grande cápsula de vidro, parcialmente coberta de gelo. Dentro dela, havia algo, ou alguém. Meu instinto dizia para sair dali, mas minha mente racional insistia em entender o que estava diante de mim. Me aproximei da cápsula e limpei o vidro com a manga do meu casaco. O que vi me fez recuar, com a respiração presa na garganta. Era um corpo, mas não um corpo comum. Era gigantesco, com costuras visíveis que uniam pedaços de pele de diferentes tons. O rosto, embora grotesco, parecia humano, mas os olhos estavam fechados, como se a criatura estivesse dormindo ou morta. Uma placa na cápsula dizia algo em latim: Vita post-mortem, vida após a morte. A ideia me arrepiou. Este era o monstro de Frankenstein. Ele não havia desaparecido nas geleiras como dizia a lenda. Estava aqui, congelado no tempo, esperando. Enquanto eu analisava o equipamento ao redor, acabei acidentalmente tocando em uma alavanca coberta de poeira. Um estalo ressoou pela caverna, e máquinas antigas começaram a zumbir. Luzes piscavam, e o som de eletricidade cortava o ar. Antes que eu pudesse reagir, a cápsula começou a descongelar. O gelo escorria em riachos, revelando cada vez mais da figura dentro dela. E então, os olhos da criatura se abriram. A princípio, estavam vidrados, quase inertes. Mas logo algo mudou. Os olhos ganharam vida, e ele se moveu, os dedos gigantes se contraindo como se despertasse de um longo sono. O som que saiu de sua garganta era gutural, profundo, carregado de uma dor antiga. Ele me encarou, e, naquele momento, percebi que não era apenas um monstro. Havia inteligência ali, algo quase humano. Quem é você? A voz era rouca, mas compreensível. Meu corpo tremia, e minha mente girava em busca de uma resposta. Eu sou um pesquisador. Eu não queria acordá-lo. Ele ficou em silêncio, me estudando com um olhar que misturava curiosidade e raiva. Por que me trouxe de volta? Sua pergunta ecoou na caverna, e eu me dei conta de que, mesmo sem intenção, tinha mexido com algo que deveria ter permanecido enterrado. Eu não fiz isso de propósito, gaguejei. Mas, o que você quer? Ele riu, uma risada amarga e sombria. Quero o que sempre quis. Paz. Mas sua espécie nunca me deixa descansar. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou, sua figura imensa preenchendo o espaço estreito. Seus movimentos eram lentos, mas cheios de propósito. Ele olhou para mim uma última vez, como se decidisse meu destino. Diga ao mundo para me esquecer, disse ele, antes de se virar e desaparecer na escuridão da caverna. Fiquei paralisado por um momento, o som de seus passos ecoando até desaparecer completamente. Quando finalmente consegui me mover, corri para fora, meu coração martelando. Voltei à vila, mas nunca contei a ninguém o que vi. A história de Frankenstein e sua criação deveria ter acabado há séculos. Mas, às vezes, as lendas não são apenas histórias. Elas esperam, nas sombras, pelo momento certo para despertar. E, embora tenha sobrevivido para contar isso, sei que ele ainda está lá fora, procurando pela paz que o mundo nunca lhe dará. A noiva do cemitério. Sempre ouvi falar da noiva do cemitério quando era criança. Diziam que, em noites de lua cheia, uma mulher vestida de noiva perambulava pelos túmulos, chorando por um amor perdido. Algumas histórias diziam que ela buscava vingança, outras, que estava presa entre este mundo e o próximo, esperando por alguém que nunca veio. Eu nunca acreditei nessas histórias,
até aquela noite. Era aniversário da minha melhor amiga, Clara, e ela teve a brilhante ideia de irmos ao cemitério à meia-noite. Era uma tradição boba entre adolescentes da nossa cidade. Uma espécie de desafio para provar coragem. Clara, eu e mais 2 amigos, Jonas e Helena, carregávamos lanternas e risadas nervosas enquanto entrávamos pelo portão enferrujado. O cemitério era antigo, as lápides desgastadas pelo tempo. As árvores lançavam sombras inquietantes e o vento carregava o som de folhas secas sendo pisoteadas. Clara, sempre a mais ousada, liderava o grupo. Vamos até o túmulo do casal Bragança, ela disse, referindo-se a uma lenda local sobre 2 amantes enterrados juntos. Dizem que é lá que a noiva aparece. Nós rimos, fingindo não nos importar, mas o peso da escuridão ao nosso redor era inegável. Enquanto caminhávamos, comecei a sentir algo estranho. O ar parecia mais frio a cada passo, e havia um cheiro de flores murchas que parecia vir de todos os lados. Finalmente, chegamos ao túmulo. Era imponente, com estátuas de anjos e inscrições quase ilegíveis. Clara tirou uma vela da mochila e acendeu, dizendo que isso ajudava a invocar espíritos. Foi quando Helena, que sempre foi mais sensível a essas coisas, ficou nervosa. Eu sinto que a gente não devia estar aqui, ela sussurrou. Clara riu. Não seja medrosa, Helena. Não tem nada aqui além de pedras e histórias bobas. E então, o som veio. Era um choro. Baixo, quase imperceptível no começo, mas que rapidamente ficou mais alto. Um lamento profundo, carregado de dor. Todos congelamos, nossos olhos se encontrando em puro terror. O som vinha de algum lugar próximo. Não conseguimos identificar de onde. Vocês ouviram isso? Jonas perguntou, a voz tremendo. Clara, pela primeira vez, parecia assustada. É só o vento, ela tentou dizer, mas suas mãos tremiam enquanto segurava a vela. Foi quando eu a vi. Entre as árvores, havia uma figura, alta, esguia, vestida de branco. Seu véu flutuava como se fosse movido por um vento que não sentíamos. Ela se aproximava lentamente e eu pude ver seu rosto pálido, os olhos fundos, como se a vida já tivesse abandonado aquele corpo há muito tempo. Corram, murmurei, mas ninguém se mexeu. A noiva parou a poucos metros de nós, levantando a mão. Sua voz era baixa, mas clara. Onde está ele? Perguntou, como se esperasse uma resposta. Quem? Clara finalmente conseguiu perguntar. Sua voz um fio de som. A noiva deu mais um passo à frente e agora eu podia ver lágrimas escorrendo por suas bochechas. Meu amor, respondeu ela, antes de inclinar a cabeça para o lado de forma antinatural. O lamento voltou, mais alto e mais angustiante, preenchendo o ar ao nosso redor. Foi Helena quem quebrou o encanto. Ela gritou e saiu correndo. O resto de nós a seguiu, deixando para trás a vela e tudo mais. Corremos como nunca, ouvindo o som do lamento nos seguindo até atravessarmos os portões do cemitério. Quando paramos, ofegantes, Helena disse que viu algo mais. Havia sangue no vestido dela, sussurrou. Ela estava segurando algo. Um buquê, mas estava encharcado de sangue. Voltamos para casa naquela noite sem olhar para trás. Ninguém falou sobre aquilo de novo, mas eu não consigo esquecer os olhos da noiva, cheios de dor, vazio e algo mais, algo que parecia ódio. Agora, sempre que passo pelo cemitério, sinto como se estivesse sendo observada. E, em noites de lua cheia, quando o vento carrega um cheiro de flores murchas, ouço um choro distante, tão baixo que poderia ser apenas minha imaginação. Mas eu sei que não é. Ela ainda está lá, presa entre o amor e a tragédia, esperando por alguém que talvez nunca venha.